Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Vamos mais um estudo do catecismo, né? Para conhecer a nossa fé católica, né? Aqui você pega página 34, parágrafo 80. Olha só que vem nos ensinar o catecismo, que é alicerciado em sintonia com a Escritura. Uma entre a outra são intrinsecamente entretida. A tradição, o catecismo e o magistério são fonte da mesma fonte, da mesma água viva, do mesmo Espírito Santo que desceu ali dos apóstolos, que sopraram sobre o Espírito Santo, que inspiraram pessoas a escrever, a dar testemunho da palavra do Evangelho que foi pregado oralmente pelo Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos, que são as colunas. A tradição é muito interessante. Paulo fala aqui na Escritura, ó, Paulo falando. Por que Paulo está nos alertando? Porque muitos falsos profetas vão surgir. Muitos apologetas protestantes, muitos doutores, falsos profetas estão aí. Por quê? Para perseguir, para distorcer a pregação e a coluna do sustentáculo da verdade. Você pega aqui, em Timóteo, segundo Tessalonicenses 2,15, ó. Olha só. Assim, pois, irmão, segundo Tessalonicenses 2,15, assim, pois, irmão, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha que interessante. Aqui você pega aqui em 2 Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós tendes recebido. É simples entender isso. A tradição é muito importante, cara. Agora você pega o catecismo, parágrafo 80, ó, a tradição e a Sagrada Escritura estão entre si intensamente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecunda na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Então, cara, se você ajunta a tradição, o magistério e a escritura, estão inteiramente unidas da mesma fonte. Tanto a tradição vai defender a igreja, tanto a patrística vai defender a igreja, o catecismo vai defender a igreja, que estão entretidas. Que interessante, né? Mas você pega aqui, ó, Eusébio de Cesareia, a patrística, né? História eclesiástica lá, né? Olha só. Página 39, capítulo 15. Olha só. Presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente, não porém ordenamente, as recordações da palavra ou ações do Senhor. Efetivamente, eles jamais ouviram ou seguir ao Senhor, mas conforme disse, mas tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos, de acordo com a sua lembrança, não cometeu erro. Tivera um único propósito, de nada omitir do que ouviram, nem impingir algo de falso. É isto o que Papias narra acerca de Marcos. Só um minuto. Voltando então, Marcos, ele era intérprete de Pedro. Pedro pregava a palavra oral. Ele não tinha necessidade de escrever a sua pregação. Não, foi o Evangelho de São Marcos que escreveu, companheiro e discípulo de Pedro. Ele sentiu a necessidade de escrever. Por isso que vem a tradição.
e a Escritura estão inteiramente unidas. Porque a tradição, todos os pais apostólicos, por mais que esses apologetas, esses doutores, teólogos protestantes, tentem distorcer a patrística, são todos católicos. Todos defenderam a igreja, todos seguiram a Escritura, todos seguiram o fundamento dos apóstolos, porque são discípulos próximos dos apóstolos. Qual tem mais eficaz? A pregação protestante desse teólogo dessa atualidade ou os pais apostólicos? Que conviveram próximo com os apóstolos. E a pregação era oral. Novo Testamento não tinha nada escrito. Só tinha o Velho Testamento. Mas nós estamos no Novo Testamento. Marcos, intérprete de Pedro. Pedro pregando ali, Evangelho de São Marcos, e escrevendo. Quem diz isso aqui é patrística. Lá no século III, a igreja primitiva. Agora vem, em 16 séculos de atraso, diz que a igreja católica se corrompeu, etc. É a revolta, o lema protestante trouxe a origem. A origem é isso aqui, cara. A pregação, o ensinamento dos apóstolos sobre as colunas, sobre o sustentáculo da verdade. E o catecismo está de acordo. Olha só. Com a Escritura. Com os pensamentos dos primeiros cristãos. Olha só que interessante. É fácil você catar um texto de um pai apostólico que não concorda e colocar lá e fazer sua tese, sua pregação. Como faz esses protestantes, Rodrigo Silva, Lucas Banzoli e Fábio, reverendo Fábio, reverendo Augusto Nicodemos, esses protestantes que se auto-ungem de autores, mas é engraçado que vários protestantes estão abandonando a igreja protestante e voltando para a origem. Como você vê aí, com muitas conversões de muitos protestantes. E torna todos católicos. E apologética. Dietas, defendendo a igreja. Forma o catequista. Por causa, você vai buscar a fonte. Não tem como interpretar a Escritura sem a tradição. Sem a visão do magistério. Não tem como interpretar a patrística sem a visão da igreja. Sem a visão dos pais apostólicos. Irmão, o cara pode catar a patrística e catar os versículos que agrada a ele e vai... Não, ela está desconcordando. De acordo com que eles fazem com a Bíblia, eles fazem com a patrística também. Graças a Deus tem duas patrísticas aqui, ó. Eu queria todos exemplares para me ser... Eu não sou teólogo, eu sou pregador, cara. Eu estudo o básico da apologética, né? Catecismo. O meu foco é o lema protestante. Só a Escritura. Porque a sola Escritura mostra o magistério, mostra o fundamento, mostra a doutrina. Isso que os pais apostólicos seguiram. Patrística. Não sou teólogo, meu irmão. Queria fazer uma teologia, filosofia, história da igreja, etc, etc. Mas o meu foco é palavra. O evangelho. Mostrar na Escritura a verdadeira igreja. Mostrar na Escritura, segundo Tessalonicenses 15, Paulo fala para guardar a tradição e apartar daqueles que não seguem a tradição. Quem são esses que não seguem a tradição? Essas igrejas de homens. Fundamento de homens. Simples entender isso. Olha só. Você pega aqui agora. Página 3477, ó. Para que o evangelho, ó, a continuada na sucessão apostólica, ó. Nós seguimos isso. Saiu dessa sucessão apostólica, saiu desse fundamento, meu irmão, blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Nosso fundamento é fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivido na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Agora você pega aqui, ó,
Coríntios. Olha a visão de Paulo. 15, 1 e 2. Ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual está firme. Por ele sereis salvo, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Olha só. A finalidade dos pais apostólicos. A finalidade da tradição. Conservar a integridade do evangelho. Divisão? Já saiu da integridade. Vai fundar outro Jesus diferente. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que já saiu dessa reviração, dessa integridade. Por mais que os caras usam a patrística para tentar refutar a igreja, cara. Todos os pais da patrística são todos católicos. Já tem um ponto positivo. Ponto negativo, não são divisores. Está sobre a jurisdição do magistério, que o Espírito Santo assiste esse magistério. Mateus 28, 20. Aos apóstolos que ele escolheu, aos apóstolos 1:2. 1 Coríntios 2:20, constituiu primeiramente os apóstolos. E os bispos são sucessores desses apóstolos. Que vai seguir a tradição, segundo Tessalonicenses 3:15. Que não vai se desviar da verdade. Que vai cada vez mais edificar essa igreja. Simples entender isso, ó. Catecismo, patrística e escritura. É só. Não estão separados. O protestante só tem Bíblia. Uso pessoal. Interpretação pessoal. Sem a visão do magistério. Então já está fora. Salve Maria, sou missionário servo aberto. É um estudo simples para você entender. Eu não sou teólogo, não sou. Sou pregador. Para a honra e glória do Senhor. Ah, por que você não entra em debate nesses teólogos? Não sou teólogo, meu irmão. Sou pregador. Bíblia. Catecismo. É minha fonte. Porque a Bíblia já não deixa brecha nenhuma para esses argumentos teólogo, fundamento de homens. Teologia, fundo de quintal. Porque a minha fé não está alicerciada na teologia. Minha fé está alicerciada na escritura, na tradição do magistério. São a mesma fonte. Entretida, unida. Salve Maria, sou missionário Roberto.